Olá pessoal, meu nome é Maria Eduardo, mas todo mundo me chama de Duda, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é muito especial para mim, para você, para todo mundo que é fã de Tinkerbell, porque no vídeo de hoje eu vou falar sobre Asas Reluzentes, o novo livro da franquia de Tinkerbell. E esse livro não conta nada mais, nada menos que a história de amor entre nossa querida Rainha Carrion e nosso amado Lord Milord. Então, se você cresceu assistindo Tinkerbell como eu, sempre quis saber mais sobre a história de amor entre eles dois, chegou o nosso momento. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar o que acontece no livro e sobre o que eu achei sobre ele. Então, se você não gosta de spoiler, eu não recomendo assistir esse vídeo. Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra vocês deixarem seu like, se inscrever no canal e apertar no sininho para não perder nenhuma notificação. E não se esqueça de comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, principalmente aqueles que são fãs da franquia de Tinkerbell. E também não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais. Os links dela vai estar na descrição do vídeo. O livro, gente, se passa alguns séculos antes de Tinkerbell. Eu acho que são 300 ou 400 anos antes. Então, nenhuma das fadas que a gente conheceu no filme da Tinkerbell vai aparecer no livro. Na verdade, só duas fadas que aparecem no filme aparecem no livro também, que logicamente é a Rainha Carrion e o Lord Milord. Também aparece um protetor, que é aquele que guarda o Salão do Bosque do Inverno, mas eu não sei se é o mesmo protetor que aparece no filme. Já que sempre quando ele é mencionado no livro, ele é mencionado como protetor, e não pelo nome dele. Então eu não sei se é aquele mesmo protetor velhinho, baixinho, que aparece no filme. Talvez seja, mas talvez não seja. E o livro começa com uma breve apresentação das fadas do Refúgio das Fadas. E o primeiro personagem mencionado no livro é o nosso querido e amado Guardião do Bosque do Inverno, ou seja, o Lord Milord. E o livro também começa com a aparição de um monstro que estava há séculos preso no Bosque do Inverno, mas que conseguiu escapar. E ele escapou para as estações quentes. E depois disso temos a aparição da nossa querida e amada Rainha Carrion. E, gente, a Rainha Carrion não tem nada a ver com a Rainha Carrion que apareceu nos filmes. O que eu quero dizer com isso? Bom, quem assistiu o filme conhece muito bem a personalidade da Tinkerbell. E a Rainha Carrion, quando ela era uma jovem fada com uns 17 anos, era exatamente igual a Tinkerbell. Eu acho que é até por isso que ela sempre foi muito branda com a Tinkerbell. Não importava o que a Tinkerbell fazia, a Rainha Carrion sempre passava um paninho na cabeça dela. Então, quando ela olhava para Tinkerbell, ela se via nela. E a Rainha Carrion era impulsiva, curiosa, aventureira, corajosa, gente, tudo que a Tinkerbell era, ela era. O que torna uma das teorias de Tinkerbell bem mais realista. Porque tem gente que diz que a Tinkerbell e a Periwinkle são filhas da Rainha Carrion e do Lord Milord. Mas todos nós sabemos que isso não é verdade. Porque as fadas nascem na primeira risada de um bebê. E que às vezes, apenas às vezes, pode nascer duas fadas em uma risada. Que é o caso da Tinkerbell com a irmã dela. Mas então, gente, a Rainha Carrion se via na Tinkerbell. Então era por isso que ela sempre foi muito mais branda com a Tinkerbell, gente. E outra coisa que eu descobri ao ler o livro é que a Rainha Carrion, gente, era uma estrela cadente. Sabe, aquelas estrelas cadentes que passam no céu e a gente faz um desejo? Então, exatamente isso que a Rainha Carrion é, uma estrela cadente. Ela nasceu de um pedido de uma criança. Bom, pelo menos é isso que o livro deixa entender. Foi isso que eu entendi. E o que torna isso ainda mais fofo, gente, é que quando a estrela cadente dela passou, o Lord Milord viu e fez um desejo. Isso não é tão romântico? Ele viu a estrela cadente dela cair, gente, e fez um desejo. Claro, na época ele não sabia que era a estrela cadente dela, mas mesmo assim ele fez um desejo. E ele desejou se pudesse haver um futuro diferente para ele no Refúgio das Fadas. Outra coisa que eu descobri ao ler o livro é que a Rainha Carrion ainda não é uma rainha, gente. Ela é uma princesa. E que antes dela se tornar rainha, existiu várias outras rainhas no Refúgio das Fadas. Mas somente duas delas são mencionadas, que é a Rainha Titânia, que é a primeira rainha do Refúgio das Fadas, e a Rainha Elvina, que é a penúltima rainha antes da Rainha Carrion se tornar rainha. É ela que está preparando a Rainha Carrion para o trono. E, gente, isso foi incrível porque eu não sabia que existiam outras rainhas no Refúgio das Fadas. Porque nos filmes nada disso é mencionado, mas isso pode ter sido mencionado em um dos livros de Tinkerbell. Porque recentemente eu descobri que existem outros livros do universo de Tinkerbell. Então isso pode ter sido mencionado nesses livros. Se vocês já leram esses livros, por favor me deixem nos comentários se isso já foi comentado. Mas eu ainda pretendo comprar esses livros para eu dar uma lida neles para saber mais. E, gente, no livro conta um pouco do surgimento do Refúgio das Fadas. Como surgiu a árvore do pozinho mágico. É claro que ainda deixa algumas dúvidas, porque tem algumas coisas que não foram explicadas direito, na minha opinião. Porque não diz exatamente como a árvore do pozinho mágico apareceu.
como o refúgio das fadas foi criado. Só conta que a árvore do pozinho mágico era uma muda e que a rainha Titânia foi quem protegeu e cuidou dela durante o seu reinado. Então, apesar de ter respondido algumas das minhas perguntas, deixou várias outras em abertas. Mas, gente, ao longo que eu li o livro, eu percebi que, apesar de ele estar escrito em terceira pessoa, ele está apenas no ponto de vista da rainha Carrion. Não está também no ponto de vista do Lord Milord. Porque, tipo assim, eu achei, como um livro que conta a história de amor entre eles dois, eu achei que ia ser no ponto de vista dele e dela. Mas é só no ponto de vista dela. Ou seja, durante a leitura, a gente aprende muito mais sobre as fadas do Bosque das Estações Quentes, mas a gente aprende pouco sobre as fadas do Bosque do Inverno. Porque não tá no ponto de vista dele também. Então eu acho, no meu ponto de vista, que se o livro também tivesse no ponto de vista dele, a gente aprenderia muito ampliamente sobre as fadas do Bosque do Inverno. Mas tudo que a gente aprendeu sobre as fadas do Bosque do Inverno são extremamente limitadas. Somente o que o Lord Milord falou assim na hora. Mas apesar de não estar também no ponto de vista dele, gente, eu gostei muito da leitura. Eu não me arrependi de ler o livro. Mas eu acho que faltou isso nele. Mas voltando ao livro. No livro, gente, a gente descobre também que a rainha Carrion tem uma melhor amiga, que é uma fada artesã chamada Petra. O que só comprova a minha teoria pessoal. E vocês devem estar se perguntando, que teoria é essa, Duda? Bom, gente, quem assistiu o filme deve ter percebido que a rainha Carrion sempre foi muito próxima das fadas artesãs, principalmente da fada Mary. E não, gente, a fada Mary não é essa melhor amiga dela. A melhor amiga dela chamava Petra, como eu falei. Mas eu acho, por causa dessa melhor amiga dela, Petra, que ela é uma fada artesã, a rainha Carrion sempre foi muito mais próxima das fadas artesãs. Porque quem assistiu o filme deve ter percebido que na maior parte das suas aparições, a fada Mary sempre estava do seu lado. E eu acho que estar perto das fadas artesãs meio que deixa ela próxima da sua amiga, que infelizmente faleceu, gente. E vocês devem estar se perguntando, no livro mostra que ela morreu? Não, gente, no livro não mostra. Mas no livro mostra que as fadas rainhas vivem bem mais que as outras fadas. E como o livro se passa 3 a 4 séculos antes do surgimento de Tinkerbell, eu acho que ela deve ter morrido entre um desses séculos. E eu acho, gente, que a rainha Carrion em algum momento vai ver o Lord Milord morrer. O que com certeza vai partir o coração dela. Então eu também acho que é por isso que a rainha Carrion também foi muito branda com a Tinkerbell. Porque além de parecer com ela, a Tinkerbell é uma fada artesã, assim como sua melhor amiga. E se eu não me engano, essa melhor amiga dela não foi mencionada em nenhum dos filmes. Eu sei disso porque eu assisti todos os filmes da Tinkerbell, gente. Então eu me lembraria se ela tivesse sido mencionada. Porque antigamente, quando passava Tinkerbell na Disney, eu maratonava os filmes. Então, se em algum momento a amiga dela teria sido mencionada ou aparecido, eu teria percebido. Mas não, gente, isso não aconteceu. Somente a fada Mary, que sempre apareceu do lado dela. E, gente, ao reassistir o filme da Tinkerbell recentemente, eu percebi um erro entre o primeiro filme e o quarto filme. O primeiro filme é o surgimento de Tinkerbell e o quarto filme é a descoberta da irmã da Tinkerbell. No quarto filme, eles dizem que é proibido as fadas das estações quentes ir para o inverno e as fadas do inverno ir para as estações quentes. Mas, gente, no primeiro filme, as fadas do inverno aparecem nas estações quentes. Sabe, bem no início do filme, quando a Tinkerbell tá em meio àquele círculo onde tem vários dons e ela tem que descobrir qual deles é o seu. Umas fadas do inverno aparecem e colocam um floco de neve. E também aparece uma ministra do inverno, que é aquela fada branca. Eu confesso que nunca tinha percebido esse erro antes, mas percebi recentemente. Mas não sei se vocês também perceberam isso. Mas já que eu toquei nesse assunto, vamos falar um pouquinho mais sobre essa proibição. Como eu disse, no quarto filme é proibido as fadas cruzarem as fronteiras. Mas no livro não é exatamente proibido. As fadas só não cruzam as fronteiras. E no quarto filme diz por que essa lei foi criada. Ela foi criada porque o Lord Milord perdeu suas asas. E a rainha Carrion se culpa por isso. E vocês devem estar se perguntando como exatamente ele perdeu suas asas. Então, gente, vocês se lembram daquele monstro que eu mencionei no início do vídeo? Então, aquele monstro é um pesadelo. Um monstro que é tão velho quanto o Refúgio das Fadas. E explicar isso é um pouquinho mais complicado. Porque ao explicar isso eu tenho que ir um pouco mais a fundo na história do Refúgio das Fadas. Porque como eu disse também, há séculos atrás, a árvore do pozinho mágico era apenas uma miúda. E que ela foi protegida e cuidada pela rainha Titânia. Mas a rainha Titânia não fez isso sozinha. Porque naquela época existiam as fadas dos talentos dos sonhos. Que infelizmente acabaram extintas, gente. E as fadas dos talentos dos sonhos também foram muito importantes para o fortalecimento da árvore do pozinho mágico. Porque há séculos atrás também, os sonhos das crianças chegavam à Terra do Nunca. E as fadas dos talentos dos sonhos eram responsáveis em tecer esses sonhos cheios de esperança, alegria e felicidade na árvore do pozinho mágico.
para que a árvore do pozinho mágico crescesse forte, como os sonhos das crianças. Mas não era só os sonhos que chegavam na Terra do Nunca. Também chegavam os pesadelos, gente. Os pesadelos das crianças. Seus medos, suas inseguranças, seu terror, tudo. Tudo de ruim que é um pesadelo chegou na Terra do Nunca. Mas como esses pesadelos não tinham utilidade para falar do talento dos sonhos, porque elas só queriam colocar coisa boa na árvore do pozinho mágico, eles meio que jogavam eles de lado, porque a luz do sol poderia destruí-los. Mas depois de um tempo, os pesadelos começaram a ter vida própria e a atacar as fadas da Terra do Nunca, colocando as fadas e a árvore do pozinho mágico, que ainda era uma miúda, em sérios perigos. Para proteger a árvore, para proteger as fadas da Terra do Nunca, as fadas do talento do sonho, junto com o ministro do inverno, que logo depois se torna o guardião do bosque do inverno, prendem esses pesadelos no bosque do inverno. E eles ficaram lá durante séculos e séculos e séculos, até finalmente conseguirem escapar. Porque, como eu disse, as fadas do talento dos sonhos acabaram entrando em extinção. E por causa disso, não existia mais nenhuma fada do talento do sonho para fortalecer a barreira que prendia os pesadelos no bosque do inverno. E por causa disso, eles conseguiram escapar. Mas por que as fadas do talento dos sonhos entraram em extinção? Porque, gente, a árvore do pozinho mágico não precisava mais delas. Eu vou explicar, gente, peraí. Como eu disse antes, a árvore do pozinho mágico era apenas uma miúda. E por causa disso, antes era fraca e indefesa. Não tinha forças o suficiente. Mas graças às fadas do talento dos sonhos que teceram os sonhos nela, ela cresceu forte e saudável. E quando ela chegou a uma idade adulta, não precisou mais dos sonhos para se fortalecer. E por causa disso, ela também não precisava mais das fadas do talento dos sonhos. E por causa disso, depois de um tempo, as fadas dos sonhos começaram a entrar em extinção. Nenhuma fada do talento dos sonhos começou a aparecer mais no refúgio das fadas, porque elas não eram mais necessárias. Isso também pode acontecer, gente, com as outras fadas do refúgio das fadas. Elas podem simplesmente entrar em extinção simplesmente porque não são mais necessárias. O que é um pouco triste na minha opinião. E como eu estava dizendo, Lord Milori meio que perdeu as suas asas por causa desses pesadelos. Porque, gente, depois de séculos, a Rainha Kelly foi a primeira fada das estações quentes a cruzar a divisa. Mas como eu estava dizendo, gente, a Rainha Kelly foi atacada por esses pesadelos quando estava no inverno. E Lord Milori, sem pensar nas consequências, agindo por impulso para salvar sua amada, ele cruzou a divisa. Ele foi para as estações quentes, gente. Porque ele sabia que o único jeito de salvar ela era se ela voltasse para as estações quentes. E por causa disso, gente, ele acabou perdendo as suas asas. Como a gente viu no filme. E a Rainha Kelly se culpa por isso. Porque foi por causa dela que ele cruzou a divisa. Para tentar salvá-la. Ela se acha responsável pela perda das asas dele. Apesar de várias vezes o Lord Milori ter dito que não é culpa dela, que ele não a culpa. E se ele pudesse, ele faria de novo. O que é muito triste, gente. E é por causa disso que ele perde suas asas. E é por causa disso que a Rainha Kelly cria aquela lei. Porque ela não queria que o mesmo aconteceu com o Lord Milori acontecesse com as outras fadas. Quase aconteceu com a irmã da Tinkerbell. E aconteceu com a Tinkerbell. Ela acabou quebrando uma das suas asas. Mas infelizmente elas conseguiram dar um jeito. Mas a Tinkerbell quase perdeu as asas dela. Mas infelizmente o Lord Milori não teve tanta sorte quanto a Tinkerbell e a sua irmã Periwinkle, que não perderam suas asas. O que é muito triste, gente, porque, tipo assim, no filme mostra quanto as fadas se importam com as suas asas, o quanto elas amam. Então, para uma fada perder suas asas deve ser muito, muito, muito doloroso. Imagina a dor que o Lord Milori sentiu ao perder suas asas. Mas eu acho que a dor de perder a Rainha Kelly, uma fada que ele ama, é ainda maior. E como eu disse antes, gente, um talento de fada entrou em extinção. E também é possível que outros talentos entram em extinção. E isso me faz pensar, será que existiam outras fadas, além dos talentos dos sonhos, que entraram em extinção? Porque a Rainha Kelly só descobriu a existência das fadas dos talentos dos sonhos quando ela cruzou a divisa e foi pro Bosque do Inverno, no Salão do Inverno. Porque lá tem um livro que conta a história do Refúgio das Fadas. Porque ela e o Lord Milori estavam tentando descobrir um jeito de derrotar os pesadelos. E lá no Salão do Inverno tem um livro que conta a história do Refúgio das Fadas. E somente ao ler esse livro, ela descobriu a existência das fadas dos talentos dos sonhos, que entraram em extinção. Mas também nesse livro só fala a extinção das fadas dos talentos dos sonhos. Não menciona nenhuma outra extinção. Mas eu ainda tenho minhas dúvidas. E também, gente, ao ler esse livro, eu descubro a existência de outros talentos de fadas. Porque nos filmes só são mencionados alguns talentos. As fadas artesãs, as fadas da água, as fadas da luz, as fadas dos animais, as fadas das flores, as fadas do vento e as fadas do inverno. Mas ao ler o livro, eu descobri a existência de vários outros talentos de fadas. Eu não vou dizer quais talentos são, porque eu já estou dando muito spoiler do livro, e eu sei que tem gente que não gosta de spoiler.
E se vocês, gente, são uma daquelas pessoas que não gostam de spoiler, eu super recomendo a não assistir esse vídeo. Porque eu tô dando muito spoiler mesmo. Porque, gente, eu sou uma pessoa que gosta muito de spoiler. Mas se você é uma pessoa que não gosta, eu super recomendo a não assistir esse vídeo. Tanto que eu até aviso isso no início do vídeo. E como eu disse, eu não vou dar spoiler de que outros talentos eu descobri ao ler o livro. Porque aí, se vocês forem ler, vai perder um pouco a graça, porque eu vou ter falado tudo pra vocês. Então é por isso que eu não tô falando muito dos acontecimentos do livro. Só tô falando algumas coisas que eu acho legal. E, gente, eu deixei a melhor parte pro final do vídeo. E a melhor parte não é nada mais, nada menos que o primeiro beijo deles. O primeiro beijo deles acontece depois deles já acharem ter conseguido derrotar os pesadelos, mas não conseguiram. Quando eles se beijaram pela primeira vez, eles estavam na divisa entre o inverno e a primavera. E lá, gente, rola o primeiro beijo deles, gente. E foi extremamente lindo. Muito, muito, muito fofo, gente. Eu confesso que estava muito ansiosa para esse acontecimento. Porque se é um livro contando a história de amor entre eles dois, claro que tem que rolar alguns beijos. E foi perfeito. Tipo assim, o primeiro beijo dos sonhos. Sabe, aquele primeiro beijo que a gente só lê em livros. É exatamente isso como foi o primeiro beijo dele, gente. Enfim, tô brincando, gente, esse não é o final do livro. O livro termina com a coroação da Rainha Carion. Porque, como eu disse, a Rainha Carion ainda é uma princesa, não uma rainha. E no final do livro, ela se torna uma rainha, é a coroação dela. Mas eu disse fim, gente, porque eu acho que eu já contei muito sobre o livro pra vocês. E eu quero que vocês descubram o restante lendo sozinhos. Porque, como eu disse antes, vai perder a graça se eu contar tudo pra vocês. Mas, como eu disse, o livro termina com a coroação dela, ela se tornando uma rainha. E também termina com ela se despedindo do Lord Milord. Uma despedida que vai durar 300 a 400 anos. Porque eles só se encontram depois no quarto filme da franquia de Tinkerbell. Que é quando a Tinkerbell cruza a fronteira para descobrir por que as suas asas brilham. Imagina, gente, amar tanto uma pessoa, mas ficar séculos separada dela. Foi isso que aconteceu entre eles dois, gente. Eles se amavam, mas não podiam ficar juntos. É claro, gente, eles só ficaram separados porque a Rainha Carion se sentia extremamente culpada sobre a perda das asas do Lord Milord. E por causa disso, ela decidiu manter distância entre eles dois. Apesar do Lord Milord querer muito ficar com ela e não a culpar pela perda de suas asas. Mas felizmente, gente, eles ficam juntos no final do quarto filme. Mas agora, gente, como eu acho que eu falei muito sobre os acontecimentos do livro, tá na hora de eu falar um pouco sobre o que eu achei dele. Como eu disse antes, gente, o livro tá em terceira pessoa, mas somente tá no ponto de vista da Rainha Carion. Ou seja, a gente só vê o livro na perspectiva dela, e não do Lord Milord. O que, na minha opinião, foi muito decepcionante. Porque eu também queria ler no ponto de vista dele, na opinião dele, gente. Porque eu queria saber os pensamentos dele. Saber o que ele pensa, como ele age, entender ele melhor. Mas infelizmente isso não acontece e a gente acaba descobrindo poucas coisas sobre ele. O que foi muito, muito, muito decepcionante. Mas tirando isso, gente, eu gostei muito do livro. Ele foi um livro extremamente bom, gente, muito suave. E eu super recomendo ele para todas as idades, porque ele não é um livro pesado. Não é um livro impróprio para crianças, não é um livro que vai te assustar. Então, se você for uma criança e quer muito ler esse livro, eu super recomendo, gente. É um livro super recomendado para todos os públicos. Apesar de eu achar, gente, que a maior parte das pessoas que leram ou ainda vão ler esse livro são aquelas que cresceram assistindo Tinkerbell assim como eu. Ou seja, jovens adultos. Porque o que eu mais vejo na internet quando eu pesquiso sobre esse livro são pessoas já grandes falando sobre ele. E isso é incrível na minha opinião, porque isso só comprova que eu não fui a única que cresceu assistindo Tinkerbell. E, gente, apesar da Rainha Carion e do Lord Milord não terem ficado juntos no final do livro, eu não me decepcionei com a leitura. Porque eu já esperava que isso acontecesse, já que eles só ficam juntos no quarto filme, no final do quarto filme. E você que vai ler o livro esperando que eles dois fiquem juntos, desculpa decepcioná-lo, mas isso não vai acontecer. Se vocês querem ver eles ficarem juntos, eu recomendo vocês assistirem o quarto filme, mas não ler o livro porque isso não acontece aqui. Só acontece aqui uma despedida extremamente dolorosa. E, gente, uma coisa que eu percebi lendo o livro é que tudo isso acontece em um mês. É, gente, tudo isso acontece em um mês. O que, na minha opinião, é a minha opinião. E, na minha opinião, não é tempo suficiente para alguém se apaixonar. Porque se isso acontecesse na vida real, se você se apaixonasse por uma pessoa dentro de um mês, iam te chamar de emotiva. Porque se apaixonar por alguém em um mês, como eles se apaixonam, gente, não acontece isso na vida real. Mas eu vou passar por um preço porque é um livro. Mas se isso acontecesse na vida real, gente, meu Deus, eu ia falar muito, eu ia falar que a pessoa é emotiva. Mas como isso se passa em um livro, gente, eu vou passar pano. Uma coisa que nós leitores somos ótimas em fazer, passar pano pros nossos personagens. Vocês não imaginam quantos panos eu passei pros meus personagens. E, gente, eu não sei se eu falei isso ainda, mas o livro tem 336 páginas. E eu terminei de ler ele em 2 dias. O que, na minha opinião, gente, ainda foi muito tempo. Porque geralmente eu consigo ler essa quantidade de páginas em um dia só.
Mas como eu tava procrastinando a leitura, eu terminei em 2 dias. Mas geralmente eu termino em 1. E eu confesso, gente, que eu não sei muito sobre a escritora, que é Alison Sackett. Eu acho que assim se pronuncia o sobrenome dela, não tenho certeza. Mas eu não sei muito sobre ela. Só descobri a existência dessa escritora ao descobrir o lançamento desse livro. Antes disso, eu não conhecia ela. Mas o que eu descobri sobre ela, gente, é que ela é bem famosa ao lançar esse tipo de livro, de romance e fantasia. Ela é uma autora best-seller, bem famosa até. Mas antes disso, eu não conhecia ela. E que antes de lançar esse livro, ela lançou vários outros. Eu não sei quais são, mas eu vou fazer uma pesquisa. E se você está interessado em obter esse livro, eu comprei na Amazon na pré-estreia. Eu paguei uns R$ 80 por ele. Mas agora eu acho que ele pode estar bem mais barato. Então é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei de ter gravado esse vídeo. Ah, e se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e apertar no sininho para não perder nenhuma notificação. E não se esqueça de comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, principalmente aqueles que são fãs da franquia de Tinkerbell. E não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais. O link dela vai estar na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!